ouvindo a música? Tá dando pra ouvir porque hoje estou em outro lugar. Vamos dar um tempinho enquanto as pessoas chegam. É muito bonito, né? Keila, bem-vinda Keila, bem-vinda Lívia. Vamos sentindo a música, né? Antes de começar. De viver no seu amor, me leve às profundezas das minhas emoções, para eu ver com clareza inconscientes negações que me deixam dormindo em distorcido prazer, seguindo distraído, tão distante de você. Como voz eu quero ser, como a lua clarear, refletindo a luz do sol para a noite iluminar. Rumo ao oceano, nas suas águas brincar, sua beleza apreciando para a vida celebrar. Ai, é linda essa música, é linda, né? Vou deixar ela aqui baixinha pra gente dar início. Essa música é linda. Ilumina minha mãe. Linda essa música, né? Ai, pra quem tá aqui, boa noite. Pra quem vai assistir comigo ao vivo, sei que muita gente tá acompanhando só pelo replay, né? Para quem está assistindo pelo replay, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso quarto encontro desse SOS Mulheres Além da Maternidade. Além da maternidade, saiu além da matéria. Vamos ver se eu consigo consertar aqui. Mulheres Além da Matéria também é uma verdade, né? E hoje é um caso bem da nossa realidade mãe de ser, né? Opa, vamos consertar para ficar direitinho. Hoje o nosso tema ele é muito forte. Eu gosto muito dessa frase, seja melhor que sua maior desculpa. Ela é realmente bem forte, né? Deixa eu ver, acho que agora eu botei certo. Opa! Vamos que a pessoa aqui vai aprender a fazer malabarismo. Vou fixar agora o certo. Tá no certo? Espero que sim. Está! Mulheres Além da Maternidade. Gente, hoje é um dia onde eu posso falar tanto desse SOS. Nós temos esse compromisso aqui com vocês de 7 horas da noite, mas olha a hora que a pessoa abriu a live, vai 7h20. Por que será? Por que será? Porque ser mulher e ser mãe é um grande desafio. Esses papéis, eles se chocam muito, né? E aí a gente vive um constante dilema. Sou mulher, sou mãe, quem agora domina, né? E hoje realmente foi um malabarismo, né? Deixar que o movimento aqui acontecesse, que é um movimento mais da mulher, Jéssica, né? Mas olha que desafio hoje foi estar aqui com vocês. Está sendo, né? Mas aqui estou. E retrata muito o nosso SOS, Mulheres Além da Maternidade. Quantas vezes eu fiquei pensando hoje, agora, com todo esse atraso que aconteceu por conta da maternidade, fiquei pensando quantas mulheres não deixam de estudar, não deixam de assistir uma live, não deixam de ler um livro, né? Tem muita coisa pra gente conversar, esse movimento, esse universo da mulher além da maternidade. Gente, isso é muita coisa. Bom,
Deixa eu só responder uma curiosidade que me perguntaram. Alguém me perguntou, 2 pessoas me perguntaram sobre as músicas que eu trabalhei com vocês aqui no SOS. Deixa eu botar minha outra música aqui, que são os mantras que eu adoro. 2 pessoas me perguntaram das músicas que eu estou usando com vocês aqui no SOS. Me perguntaram como é que acontece a escolha das músicas. E a escolha da música para todos os trabalhos que eu faço, quem já fez comigo aqui, por exemplo, acho que Lívia está aqui ainda, a gente fez uma turma sistêmica que foram 3 encontros ou 4 encontros, acho que foram 4 encontros, e eu trabalhei com muita música. As músicas, elas são conforme o movimento que a gente vai trabalhar. Então não é uma escolha aleatória. Conforme o assunto do dia, conforme a densidade que a gente vai trabalhar no dia, conforme o lugar que a gente pode entrar nesse dia, que a gente pode acessar, e esse lugar é dentro de nós, né? Então, assim, qual a intensidade, qual a profundidade que eu consigo mergulhar em mim com determinado assunto? É desse lugar que eu começo a escolher as músicas. E não foi diferente aqui para o SOS Jornada Além da Maternidade. Todas as 4 aulas, vamos ter um resumão na segunda-feira, elas vieram mesmo diante desse lugar que nós podemos acessar. Então, na primeira aula, a música que eu trabalhei com vocês foi a música Sim, da Sandy. E aí vocês observam que eu falei sobre energia, mas eu já vou aproveitar e fazer um resumo, né, das nossas aulas anteriores. O que eu trabalhei com vocês na primeira aula, e tá disponível aqui ainda, mas só vai ficar até segunda-feira, tá, gente? Só fica disponível até segunda-feira, dia 23, que é quando nós vamos fazer a 5ª aula, né, o nosso 5º encontro da jornada aqui, né, do SOS, Mulheres Além da Maternidade. Depois essas aulas, elas vão ser suspensas, porque isso aqui é um curso introdutório, faz parte do movimento do Alto Amor, da primeira turma, né? Hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o movimento, essa primeira turma, que vai estar nascendo aí para vocês. Então, não deixem de assistir. Na primeira aula eu falei sobre energia masculina e feminina e sobre esse equilíbrio que nós temos que achar, né? Tanto que eu resumo sempre as aulas com vocês com uma espécie de frase, né? Assim, um convite final de reflexão. Nós falamos sobre as necessidades pessoais e eu encerrei com vocês essa primeira aula falando exatamente de não ser um fardo para os nossos filhos. Não sejam o peso da infelicidade ou da inutilidade, da sua, né, infelicidade. Não deixe o seu filho carregar esse peso, né, da sua vida que não tem um sentido, que não tem um propósito. E eu não falo de sentido e propósito no lugar que muita gente aí fala, né, que é ache o seu sentido da vida, né? Eu sempre falo que o sentido ele é único para todos que aqui estão. A gente veio mesmo aprender a nossa capacidade de amor e de perdão. Então viemos para aqui aprender alto amor, alto perdão, essa capacidade amorosa, né? Essa capacidade luminosa que nós somos, porque essa é a nossa jornada humana, que é o movimento de retornar, né? De retornar à comunhão com o Criador. E nessa primeira aula, né, onde eu falei das energias, de tentar encontrar o equilíbrio do masculino e feminino, falei um pouco sobre autonutrição e as necessidades. A música que eu trabalhei foi Sim, da Sandy, porque nós estamos falando exatamente de um início, de um movimento, de uma jornada, onde nós precisamos falar sim. Né? Falar sim para a vida, falar sim para você, né? Eu falo sim para mim, eu falo sim ao meu movimento, eu falo sim para a minha jornada, eu falo sim para o meu autoconhecimento, eu falo sim, né? Eu falo sim para a vida, eu falo sim para o amor, para o amor. As músicas, como é que acontece esse processo de escolha, porque foi uma das perguntas. São relacionadas ao assunto? Sim. São relacionadas à intensidade de cada aula? Sim. E elas vêm à nossa mente à medida que nós nos colocamos à disposição desse lugar meditativo. As pessoas confundem um pouco, assim, estar num lugar de meditação é estar em um lugar de estar com a mente vazia.
Eu não preciso estar num movimento de não estar ligado necessariamente com tem que botar uma música, tem que estar sozinha. Tudo isso ajuda, mas o processo da meditação, o processo de sintonizar com todo o processo da criação, ele está ligado com o silêncio da mente, que pode acontecer em qualquer lugar, inclusive num lugar muito barulhento. Então, todas as músicas, elas vêm exatamente nessa sintonia. O silêncio da mente é a forma que a gente se entrega. E assim a gente começa a ter todas as nossas orientações. É assim que nós conversamos com a criação, assim que conversamos com o Criador, é com a mente vazia, né? De preferência com o coração vazio, né? Com o coração puro. E eu realmente venho sentindo essas músicas a trabalhar, né? Então, assim, a primeira música, ela veio muito direto, né? Sim. A segunda aula, eu falei com vocês sobre perfil comportamental, falei sobre sabotadores. Então a gente vai se encontrar enquanto pessoas que têm uma dominância cerebral. Será que eu sou mais analítico, mais planejador, mais intuitivo, mais relacional, mais comunicador? Ou trazendo para os animais, né, como eu falei com vocês, eu sou o quê? Eu sou um lobo, eu sou um gato, eu sou um tubarão ou eu sou um águia? Esse é o nosso perfil. Falei da importância, né, absurdamente importante, porque conhecer o meu perfil me ajuda na relação com o outro. Eu até comentei com vocês sobre o trabalho, né? Então, quando o trabalho tem muitas pessoas que é o tubarão, que só quer saber da entrega, e aí você vem com toda aquela conversa, toda aquela teoria, e o tubarão olha para você e fala: e aí, que você quer o quê? E falei sobre os sabotadores, que é uma linha da psicologia positiva, onde ele fala que existem 10 sabotadores. Então nós somos sabotadores porque estamos em busca de um perfeccionismo, porque estamos em busca de ser muito prestativos. Existem 10 sabotadores. Tudo isso para quê? Para que a gente encontre o caminho de volta. Se na primeira aula o recado foi: não dê ao seu filho o seu fardo de não encontrar o sentido na sua vida, de não fazer a sua cura, de não encontrar o seu caminho de auto-amor e de auto-perdão, e aí a gente passa esse peso para a criança. Na segunda aula, é como se o recado foi encontrar esse caminho de volta, né? O caminho do equilíbrio. Essa música foi muito interessante. Eu já estava deitada, né? Eu costumo ler antes de dormir. E aí eu falei: acho que eu vou ver se eu encontro a música. A Gia entrou aqui. Acho que eu vou ver se eu encontro a música que eu vou trabalhar amanhã, né? Isso era para o nosso segundo encontro, né? Então, um dia antes. Uma coisa muito interessante, porque eu não costumo ouvir, eu acho que foi Oswaldo Montenegro que eu botei. Eu sei que a música é Eu Quero Ser Feliz Agora. Eu não tenho o hábito de ouvir esse cantor. E quando eu abri o YouTube, eu falei: bom, deixa eu ver por onde que eu vou, né? Que palavra vai me remeter ao conteúdo da segunda aula, que foi o nosso perfil comportamental e os nossos sabotadores, para encontrar o caminho do meio. E foi muito interessante. Sabe quando você realmente olha, tipo assim, né, o feed, sei lá, do YouTube, a música apareceu. A música apareceu. Eu falei: nossa, olha só, eu quero ser feliz agora. Tem tudo a ver, porque eu preciso encontrar o meu eixo de equilíbrio entre o meu dominante, entre o meu perfil dominante e entre o meu sabotador. E se eu encontro esse equilíbrio, nós estamos no caminho da felicidade. Olha só que coisa maravilhosa, né? A espiritualidade é maravilhosa. A terceira aula, que foi a nossa última, né? Foi o nosso encontro de ontem. Ontem. Que eu falei, foi uma aula muito forte, foi uma aula bem intensa, bastante pessoas vieram falar comigo. Eu conversei sobre autoestima para além da beleza. Falamos de respeito, rotina, ritmo e autocuidado. E olha que coisa muito legal. Para essa aula, onde eu trabalhei entendimento do que é rotina e da importância de ter rotina, porque a rotina nos aproxima do outro, é um elo de união, né? Nos ajuda a criar limites, a ter espaço, é um remédio para a nossa inutilidade. Eu falei do ritmo, que eu sou completamente apaixonada por falar de ritmo, porque ritmo é o nosso relógio interno. Esquece esse relógio interno que a gente está correndo, iguais pessoas loucas. Mas e o ritmo interno? Como é que nós estamos no nosso ritmo interno? Então, o quanto que eu consigo ouvir o meu ritmo interno
tá ligado, né, com a minha forma, inclusive, de me relacionar com o Criador, com a criação, com esse além do que a matéria, né, existe. E falei de respeito também, foi muito forte, né? Falamos dessa imagem, dessa autoprojeção, dessa autossabotagem. Nós criamos um padrão e esse padrão nos dá prisões mentais, nos dá autossabotagem. E eu não consigo desenvolver autoconfiança e autoaceitação. Se eu não tenho comigo, né, autoconfiança e autoaceitação, na verdade eu não estou tendo respeito comigo. E aí é difícil ter respeito nas relações. Falei desses assuntos, né, que eu chamo que é o trio RRE, rotina, ritmo e respeito, e autocuidado. A música que eu ia trabalhar com vocês ontem era a música de hoje, Ilumina Minha Mãe. Essa música da abertura, muito bonita, para quem estava aqui no início ouviu. Por conta do autocuidado. E a gente já tá falando, a gente ia entrar nessa música, né, que é uma entrega, é uma simbiose assim com a natureza. Essa música é muito linda, Ilumina Minha Mãe. Só que eu não sei porquê, simplesmente ontem quando eu cheguei, também foi um dia em que eu cheguei desse equilíbrio, né, desse malabarismo, maternidade, né, ser mãe, ser mulher, aquela coisa toda, e Bruna no parque, e o pai chega e fica com a Bruna, e eu subo para fazer a live. Simplesmente eu tava na mente com a música do Beija-Flor. Mas o Beija-Flor eu ia trabalhar hoje com vocês. E agora quando eu olhei, eu falei, nossa, eu botei o Beija-Flor ontem. E ontem seria Ilumina Minha Mãe. E na verdade, fiquei imaginando que esses assuntos de ontem que nós trabalhamos, rotina, ritmo, respeito e autocuidado, na verdade fez uma conexão muito forte com o Beija-Flor. No sentido de que é o nosso autocuidado, né? Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, nada é por acaso. Então o Beija-Flor somos nós, né? E a mensagem final da aula de ontem foi: amar é uma decisão. E hoje, então, vamos conversar aqui da nossa aula 4, né? Seja melhor que sua maior desculpa. Essa é uma aula que puxa assuntos bem densos. E começamos então com Ilumina Minha Mãe. Olha como tudo faz sentido. Era preciso ter a conexão com a natureza, era preciso ter a conexão com a Mãe Terra, né? Que está além da mãe biológica, né? Está muito além. A conexão com a Mãe Terra, a conexão com Gaia, a conexão com a natureza, gente, olha só que coisa fantástica. Foi a nossa abertura de hoje, então, com a música Ilumina Minha Mãe. Bom, já respondi, então, para as duas mães que me perguntaram sobre as músicas, como eu as escolho. Segunda-feira é a nossa última aula. Também veio uma música maravilhosa. Segunda-feira eu vou conversar sobre comunicação, né? E eu vou colocar uma música que vai nos remeter para a nossa infância. Porque é na infância que houve esses registros ou essas reafirmações. Pode ser um registro novo, mas também pode ser apenas uma reafirmação. Eu já trago comigo o registro, né? Eu sou uma alma eterna, então eu já trago esse registro comigo, mas ele é reafirmado para que eu possa ser despertada para trabalhar. Eu acho que todo mundo aqui já tem a percepção de que aquilo que não fere não é visto. Aquilo que não incomoda nunca vai ser olhado. Se não me incomoda, entende? Então aquilo que começa a me incomodar, aquela feridinha que começa a me incomodar, é aquilo que vai chamar a minha atenção para aquele movimento, né? Então aguarde que segunda-feira tem mais. Então vamos hoje falar aqui sobre 3 assuntos. Eu falei mais também sobre culpa na imersão Desculpa Mãe. Essa é uma imersão que não está aberta, não está no YouTube, porque já foram assuntos também bem, né, profundos e bem delicados, onde eu trabalhei apenas no grupo, na nossa rede, né, do WhatsApp, as Tribalistas do Amor. Então lá foi disponibilizado 3 aulas com o PDF para que possa, né, para que o debate aconteça. Existem assuntos, na minha opinião, que eles não podem, né, você não pode jogar na pessoa. Não adianta simplesmente soltar na pessoa. Você precisa quase que estudar junto com a pessoa. E culpa é um desses assuntos, tá? Porque ele é uma das grandes prisões mentais que nós vivemos.
principalmente a mulher, por conta da educação punitiva que nós ainda temos. Eu falei ontem disso, né? A nossa educação, ela é muito punitiva, é da recompensa, sabe? Eu olho para as pessoas à minha volta e é isso o tempo todo. Ah, se você se comportar direitinho e deixar o rapaz cortar o seu cabelo, eu te dou um sorvete. Então, assim, a gente vive na recompensa. Se eu vivo na recompensa, eu posso ser tudo menos eu, porque eu não posso ser verdadeira. Se eu quero brincar, mas a minha mãe está dizendo que eu tenho que ficar quietinho para ela me dar um sorvete, entende? Então, a minha percepção de vida é essa. Eu não posso brincar, eu não posso mostrar quem eu sou. Eu não posso ser verdadeira, né? O mundo é cruel, o mundo não é bacana. E os assuntos que eles estão ligados com... Só para deixar vocês com mais vontade ainda de mergulhar comigo no movimento do alto amor, na primeira aula que eu falei de energias e satisfação de vida, né? Existe uma relação de 4 assuntos que eu vou aprofundar com vocês na nossa turma, tá? No movimento do alto amor, que é dor e sofrimento, autoeducação, a dualidade do ser humano, adoro esse assunto, gente, e as necessidades humanas, que eu trago dois especialistas. No segundo encontro, onde eu falo de perfil e sabotador, onde eu falei, né, fases do luto, eu vou falar de crenças também, tá? Eu vou falar de bloqueio, de inteligência emocional, de domínio da inteligência emocional, necessidades humanas, bioenergética. Gente, bioenergética é muito interessante. É uma definição do nosso comportamento pela leitura do corpo. Então, conforme a dor que a gente vive na infância ou até na gestação, nós bebês ainda, nós feto, dentro da barriga da mãe, conforme a nossa experiência na barriga da mãe, eu vou falar só dessa vida agora, né? Não vou mais para trás, que aí já é um outro movimento, é um movimento já espiritual. Quem chegar lá vai mergulhar um bocadinho mais comigo, né? Mas a gente precisa fazer um preparo assim bem profundo da nossa mente, da nossa consciência, para adentrar em assuntos reencarnacionistas. Mas a gente tem informações no útero e a gente tem informações na infância. E isso molda o que essa teoria, né, que é a teoria do corpo explica, que veio do Lowen. A baía de mielina, ela é moldada conforme a experiência da infância. Gente, olha que louco. Então, uma criança que passa por um abandono muito forte, isso, né, causa uma formação nessa estrutura física. E o meu corpo, ele vai tomar uma forma. Então, assim, as pessoas magrinhas, gordinhas, cheinhas, bumbum reto, essas pessoas que têm esse formato que falam que parece uma coxinha, né? Que desce assim e aí são largos, tudo isso a bioenergética explica, gente. Tudo isso foi uma forma que o seu corpo desenvolveu conforme uma informação que você recebeu na infância. Olha só, isso tem a ver com o que nós falamos aí na aula 2, tá? A bioenergética. Também tem a ver com essa aula de hoje. Na aula 3, posturas essenciais, onde eu falo de 8 posturas. Eneagrama. Eneagrama, gente, é vida. Eu amo Eneagrama. Eneagrama é profundo. É o perfil, é a personalidade da pessoa em 9 tipos de personalidade. Eu não gosto de trabalhar com Eneagrama dizendo que você é do perfil 1, do perfil 2. Você é do tipo... Não. Você não é tipo, você não é perfil, porque você não é máquina, você não é robô. Você é um ser humano complexo, um ser humano eterno. Então você é o quê? Os 9 perfis, entende? Então quando eu olho para o Eneagrama, que é uma sabedoria milenar, não tem nem a comprovação de quando esse Eneagrama ele surgiu. Ele nos fala, eu comentei também na primeira live do Seja protagonista da sua vida. Essa jornada está aberta no YouTube. Na primeira live, quando eu falo de jornada humana, quando eu falo da lei do 1, da lei do 3, quando eu falo da nossa caminhada aqui na Terra, tudo isso é Eneagrama, gente. Só que eu vou aprofundar só no movimento do alto amor, porque esse é um assunto que requer acompanhamento, porque senão a pessoa faz o que eu já vi aí, né? Ah, eu sou do tipo 1. Então, se eu sou do tipo 1, é porque eu sou rebelde, é porque eu sou isso, é porque eu não sou amada, é porque eu não fui amada. Nós vamos trabalhar os 9 tipos, reconhecendo a lembrança de si, o esquecimento de si. Então, eu venho aqui para a maravilhosa Terra e eu esqueço de quem eu sou.
E aí eu crio uma verdadeira personagem. E aí depois eu vou ao longo da minha vida lembrando de quem eu sou. O Eneagrama é esse lugar, muito bonito e muito profundo. E aí ele fala que existem 9 perfis. Ele realmente fala que são perfis de personalidade, mas não gosto, eu, Jéssica, não trabalho com 9 perfis de personalidade. Eu digo que nós somos os 9, só que eu vou estar operando em lugares diferentes. Tá bom? Lembrando também do sorteio que está aqui disponível. Quem quer participar e ter um momento comigo, vocês podem ter uma sessão comigo sobre auto-amor, sobre a dificuldade desse amor, por que eu não consigo desenvolver o amor próprio, por que é tão difícil. É muito difícil. E certamente uma sessão comigo não vai ser suficiente, mas você vai me conhecer e eu vou te conhecer. E aí nós podemos, fazer aquele entrelaçamento e vamos juntos, ad eterno. Então, assim, participem do sorteio, está no feed daqui no meu Instagram, tá lá uma artezinha, sorteio, é só vocês curtirem, né? É só vocês marcarem lá, que aí a gente vai fazer o sorteio na segunda-feira aqui, Quem tá ao vivo e fizer o passo a passo, Lívia já fez, tá vendo? Lívia, se você estiver aqui segunda-feira, a gente vai fazer o sorteio e você pode ganhar uma sessão comigo. Isso é bom também para que a gente se conheça e vocês percebam, poxa, será que eu entro nessa turma aí desse auto-amor? Será que eu dou esse passo? Bom, vamos lá. Quero falar também sobre uma coisa que eu escuto muito, e eu acho que eu já falei no primeiro encontro aqui do SOS. As pessoas costumam falar muito pra mim, né? Mas você não sabe da minha dor. Você não conhece da minha história. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe nada da minha vida. Sim, é verdade. Não sei nada da sua vida. Posso nunca ter a noção da sua dor. Posso nunca chegar perto da sua dor. Posso nunca chegar nem 1/10 do que você sente. Mas eu também posso chegar perto. Mas eu também posso chegar bem perto, a ponto de ter uma coisinha chamada de empatia, compaixão. Consciente coletivo fala exatamente desse lugar. O nosso querido, né, Freud, nosso querido Jung já falou disso, né? A nossa querida Joana de Ângeles, para quem já fez algum tipo de leitura dela, né? Eu fiz uma formação de psicologia espiritual onde ela foi a mentora. A gente trabalhou em cima dos livros, né? Se ela estava lá, eu não sei, talvez, né? Mas foi uma formação bem extensa, são 5 anos dessa formação. Eu ainda estou concluindo e a gente estuda em cima das obras dela. E ela fala exatamente isso, né? A humanidade, ela está conectada por essa coisinha chamada de consciência do inconsciente coletivo. Uma coisa é consciente pessoal, onde eu tenho domínio, onde eu tenho a razão. Outra coisa é inconsciente pessoal, onde é questões que eu nem sei que eu faço, mas está ainda preso em mim. Uma coisa é consciência coletiva e outra coisa é inconsciência coletiva. Aí, meus queridos, o inconsciente coletivo é o que nos liga, é o que nos amarra, é a energia que me liga a vocês. Então, quando a gente está nesse lugar, quando nós nos permitimos, quando eu me permito ir para esse lugar e vocês também se permitem ir para esse lugar, aí a sua dor não é só sua. A dor passa a ser realmente nossa, né? No sentido de que o outro consegue te sentir pelo olhar, né? Então vocês conhecem pessoas que com certeza no olhar conseguiu fazer uma leitura do que está acontecendo com você. Então assim, não conheça a sua história se você não permitir isso. Mas se você permite, e se a outra pessoa que está do lado, né, fazendo esse movimento do autoconhecimento, dos processos terapêuticos, se as duas partes estão nesse lugar da permissão, aí a gente vai acessar a empatia, a gente vai acessar a compaixão, a gente vai acessar a mesma coisa. Porque bem no fundo, bem lá no fundo, bem nas camadas dos corpos mais sutis, essa dor que você traz e você fala que você não sabe da minha dor, essa dor também é minha. Porque eu passei por essa mesma dor, talvez numa outra existência. Então assim, você não sabe da minha dor, eu já fui estuprada. Posso não saber dessa dor no físico, agora. Mas essa dor, ela está guardada em algum movimento, em algum campo, em algum registro do meu inconsciente.
porque certamente em alguma existência eu também fui. Então é por isso que as pessoas se conectam e é por isso que as pessoas conseguem trabalhar cura da alma. Mas é somente quando as pessoas chegam nesse lugar, que não é tão fácil, tá, gente? Não tô dizendo que é fácil, a gente passa às vezes uma vida procurando esse lugar, né? Assim, quando você encontra em você, aí depois você vai em busca desse outro que vai receber. Porque é como se não é o coração da pessoa, é a alma da pessoa, né? Algumas pessoas quando fazem atendimentos comigo, e esse ano, né, eu não estou fazendo, mas no ano que vem eles vão estar sendo abertos novamente, elas entregam a mim, não é o coração que elas entregam a alma delas. E elas sabem que eu também estou ali com a minha alma entregue, né? Então, assim, muita calma quando a gente fala isso, você não sabe da minha dor. Eu não sei se você realmente não se abrir, mas tá tudo certo também, tá? Então vamos falar aqui sobre nosso assunto de hoje, que Jesus, acho que o assunto requer um mergulho super profundo, né? Estamos aqui refletindo e nem sequer entrei no assunto. Então eu quero falar sobre 3 coisas sobre culpa. Seja melhor que a sua maior desculpa. Eita, frase forte, hein? Eu falei com as pessoas do grupo que participaram do Imersão Desculpa Mãe, que a culpa ela tem uma relação com o nosso corpo. E eu vou falar bem resumido aqui. Existem várias coisas que me levam a sentir culpa. Várias coisas. Várias. Jamais vamos conseguir abarcar isso numa live, jamais vamos conseguir abarcar isso. Inclusive, né, quem é que vai aqui mergulhar comigo na turma? Quem é que vai junto comigo viver o movimento do Alto Amor? Sinto informar que também não é no movimento do Alto Amor que vai estar trabalhando a sua capacidade afetiva que vai adentrar nesse lugar que antecede a culpa. Entende? Assim, antes da culpa existe uma série de questões de ressentimentos, de vingança, de raiva e sabe Deus o que mais, que te leva a chegar na culpa. Mas quando a gente chega na culpa, ela pode ser a porta de entrada para outros sentimentos, chamados de sentimentos inferiores. Não gosto dessa palavra, mas tá bom. Então eu posso adoecer o meu corpo de várias formas. E a porta de entrada é a culpa. Observe. Eu posso adoecer o meu pulmão, porque eu fico triste. Eu posso adoecer o baço, porque eu fico preocupada. Eu posso adoecer o fígado, porque eu sinto raiva. Eu posso adoecer o rim, porque eu sinto medo. Tá bom? Então olha só o que essa porta de entrada, que é a culpa, faz com a gente. Geralmente a culpa ela tá ligada a esses sentimentos, a tristeza, a preocupação, a raiva e a medo. E a gente começa a adoecer no corpo, né? Então assim, eu entrei um pouquinho mais no detalhe sobre isso e trazendo esse assunto que a gente vai trabalhar hoje da culpa, a gente vai mergulhar muito lá no movimento também do Alto Amor. Além do Enneagrama, que eu já falei para vocês, além da bioenergética, que tem a ver com isso. Por exemplo, olha só que coisa interessante. Deixa eu só ler para vocês aqui. Talvez seja coisa... Acho que o Enneagrama pode ser uma coisa nova para vocês, né? Não sei. Mas olha só, o Enneagrama trabalha com o que eles chamam de medos fundamentais. E esses medos fundamentais é o que desencadearam o que é chamado de desejo fundamental. Como é que isso acontece, Jéssica? Isso acontece lá na minha infância. Alguma coisa eu passei e eu registro isso. E é chamado de medo fundamental. Eu só vou ler para vocês os 9 medos fundamentais. Conforme eu registro esse medo, eu começo a criar, né, as personas, né, as máscaras, os egos, enfim, o nome que vocês queiram dar. E aí eu começo a viver para fazer o oposto disso, sabe? Que são os desejos fundamentais. E reconhecer isso, e eu só reconheço isso fazendo esse trabalho, que é qual é o esquecimento de si, qual é a lembrança de si. Gente, esse módulo do Enneagrama, ele tá muito profundo. Eu acho que só para falar dos 9 tipos, tem uma aula, que deve ter mais de, acho que tem 1 hora. Tem 1 hora de aula só falando dos 9 tipos. Medo 1. Eu tenho medo de ser mal, corrupto, malvado ou falho. Medo, registrei isso, tá? Registrei. Medo 2.
Medo de não merecer ser amado e querido. Esse aqui bate. Bate muita gente, hein? Medo de não merecer ser amado e querido. Medo 3. Medo de ser desprezível, de não valer nada. Vocês entendem que isso aqui é um medo que está no registro do inconsciente. Porque ninguém registra isso aqui no consciente. A gente fala, bom, eu tenho medo de ser desprezado. Não, você não age com medo de ser desprezado de forma consciente. Não! Você tem esse registro no seu inconsciente. Pode estar nessa vida, então é o seu inconsciente pessoal, mas também pode estar no seu registro, né, etéreo, então você já traz ele com você. E aí é o que eu falei do inconsciente coletivo, né? E se duvidar, eu acredito honestamente que há sempre as duas coisas, sabe? Eu não acredito que eu vim pra cá com o medo de ser desprezada, que eu desenvolvi esse medo de ser desprezada aqui, entende? Eu acredito, Jéssica, que trabalho numa linha integrativa, onde nós somos corpo, mente e alma. Nós somos isso, corpo, mente e alma. Então eu acredito muito que eu já trago um registrinho, assim, pode ser pequeno, mas eu já trago um registro desse medo de ser desprezada. Aí a vida maravilhosa me oportuniza, me colocando numa família que eu vou ser o quê? Desprezada. Para poder ter o registro disso, né? Para poder vir pro corpo, vir pro físico, para eu poder abrir o olho e falar, eita, que eu vou trabalhar isso agora. Medo 4, medo de não ter identidade, de ser comum. Medo 5, medo de ser inútil, incapaz ou incompetente. Aí a pessoa descamba a fazer uma porrada de formação. Conheço um monte de gente aqui, viu? Medo 6, medo de não contar com apoio ou orientação. Medo 7, medo de sofrer dor ou privação. Nossa, esse medo de sofrer dor, sabe aquelas pessoas que vai pro remedinho, que tudo é um negócio sério, assim, é remédio, porque essa pessoa não consegue lidar com a dor. Medo 8, medo de ser machucado, traído ou controlado pelos outros. Olha a rebeldia, ninguém me controla, ninguém manda em mim. Medo 9, medo de não pertencer, de perder o vínculo com os outros. E aí eu faço o quê? Tudo por você. Tudo, inclusive me anular. Só pra vocês ficarem com um gostinho do que é o Enneagrama. O Enneagrama é muito potente, tá, gente? O Enneagrama é uma ferramenta de cura muito forte. Então, vamos mergulhar no Enneagrama, na bioenergética. Eu vou falar de elementos da natureza e vou falar das posturas essenciais. Olha que lindo postura essencial, gente. Eu sou apaixonada. Essas posturas é da minha experiência, da minha vivência. Não há um estudo, não há um livro. Eu não tirei isso de lugar nenhum, gente. Sinto lhe informar que eu, Jéssica, acredito que existem 8 posturas que eu preciso ter para ser feliz no sentido abundante da vida. Não estou falando nem um pouco de estar rica, de ter um monte de dinheiro. A abundância não é essa abundância aí que estão falando para vocês. Ser abundante, ser próspera, é você esbanjar energia de afeto, de amor, de caridade. É você estar ligada com a sua luminosidade. É você passar por uma pessoa e a pessoa fala assim, caraca, velho, que pessoa é aquela ali, ó. Chega e as pessoas falam assim, misericórdia, que energia boa você tem, como você é boa. Tá, gente, isso é abundância, isso é prosperidade. Essas posturas que eu acredito é comprometimento, né? E é claro que no movimento, na turma, eu vou explicar cada uma e a gente vai desenvolver elas. Comprometimento, autorresponsabilidade, auto-perdão, e aí eu falo um pouquinho de maturidade espiritual, coragem, honestidade, compaixão, leveza, autocuidado. 8. Olha que lindo. 8 posturas. E tudo isso pra quê, Jéssica? Pra conseguir olhar pra essa culpa, para conseguir olhar para esse corpo que já tá com a culpa, ó, gritando, né? Tá com o fígado, tá com problema no fígado? Tá com problema no pulmão, no baço? Tá com problema no rim? Vamos olhar para essa culpa. Quanta gente vive no medo? Vamos olhar para essa culpa. Mas é fácil? É simplesmente chegar aqui e falar, vou lá olhar para a culpa agora. Pronto, culpa agora, nós somos melhores amigas. Não é fácil, gente, não é fácil, né? A complexidade do ser humano requer cautela, requer respeito, requer
permissão, né? Permissão. Tem muita gente que está assistindo a SOS Mulheres e vem e fala comigo, e chora, e entra nesse lugar, porque ela está permitindo que eu adentre esse campo, né? E eu também sinto e me permito adentrar, porque também pode acontecer de eu sentir que eu não posso entrar nesse lugar da pessoa, né? Para que a gente consiga achar o equilíbrio, gente, o equilíbrio é o coração. O coração, ele limpa tudo. O coração é o filtro, é o equilíbrio de tudo. Então, assim, olhar para a culpa é olhar para esse equilíbrio que passa pelo meu coração, que passa pelo que eu sinto, que passa pelos meus sentimentos. Outra coisa que eu quero falar para vocês, eu comentei mais sobre culpa primária e secundária na imersão. Então, assim, quem quiser mergulhar mais nessas questões aqui de culpa, pode falar comigo no privado ou entra no nosso grupo, né? O Tribo do Alto Amor, que agora está nomeado SOS Mulheres Além da Maternidade. Porque lá eu falo sobre culpa primária e culpa secundária. A culpa primária está ligada exatamente com as feridinhas que eu já trago. E a culpa secundária é a forma que eu me apresento. Então, eu não falo para uma pessoa, né? Eu não quero ficar com você porque eu não quero ter... eu não quero me colocar nesse lugar de ter que amar uma pessoa e cuidar de uma pessoa. E isso é uma pessoa consciente falando na culpa primária. Olha, que consciência, hein? Uma pessoa falando, bom, eu não quero entrar no relacionamento, eu não quero amar. Isso é culpa primária. Mas a gente faz o que, geralmente? A gente vive na culpa secundária, né? Ai, você não me entende, você não entende as minhas necessidades, você é um egoísta, né? E aí eu jogo a culpa para a pessoa e eu coloco essa pessoa num lugar de além de não ser sincera com a realidade, eu coloco o outro num lugar onde ele se sente o culpado da coisa, viu? E a pessoa fica presa nesse relacionamento comigo. É muito profundo. Mas aqui eu só quero trazer 2 medos que é chamado pelo Pathwork. Eu agradeço a Jean e a Bel, que são meus amigos, queridos, colegas. E eles dividiram muito comigo esse lugar aqui, né? A culpa com o corpo é da medicina tradicional chinesa, que esse amigo meu, Jean, sempre trabalha comigo, né? E, inclusive, é uma pessoa que a gente vai adentrar depois, né? Nós trabalhamos juntos, né? As pessoas, em certo momento, fazem um trabalho com ele. Algumas mães já tiveram essa experiência, né? Trabalha comigo, trabalha com ele, aí vem trabalhar comigo, enfim. E Bel é uma querida irmã também, que discute comigo essa linha do Pathwork, né? E esses 2 medos, é como se fossem medos base, sabe? Assim, eles chamam de medos denominadores. Quais são esses 2 medos? Primeiro é o medo de se expor ou lidar com o fracasso. Deixa eu só ver aqui a hora, né? Mas hoje eu comecei mais tarde, né? Tá bom. Medo de se expor ou de lidar com o fracasso. Esse é um dos medos que é como se fosse assim um medo base, sabe? Eles chamam de medo denominador. E o outro é um medo de ser inadequado. Esses medos, esses 2, medo do fracasso, né? De me expor, é o medo do fracasso, e o medo de ser inadequado. Eles estão ligados com o orgulho, né? Para essa metodologia do Pathwork. E a gente bem sabe que orgulho é um dos grandes pecados da humanidade, né? Do ser humano. Nós ficamos nesse lugar do orgulho, que é o caminho contrário, né? Que é o caminho contrário de viver a abundância, de viver a plenitude, de viver esse lugar, né? Da afetividade, da luminosidade, da amorosidade. E aí vocês podem me perguntar, Jéssica, como é que eu faço então? Como é que eu lido? Como é que eu enfrento? Como é que eu acabo com a culpa? A gente não acaba com a culpa, a gente não lida com a culpa, a gente não simplesmente deixa de sentir culpa, sei lá, a gente não ressignifica. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente aprende com a culpa. Então, assim, esquecer, sabe aquela coisa? Como é que eu faço para esquecer? Como é que eu apago isso? Como é que eu ressignifico isso? Você vai voltar na sua infância e mudar? Você vai voltar lá atrás, né? É quase Ladybug, que a minha filha assiste, que vai lá e tem a borrachinha e ela apaga.
Me fala, você vai conseguir voltar na sua infância e mudar? Você vai voltar lá na sua infância e olhar para aquele abuso que você teve e... Entende? Então você não apaga. Você não consegue simplesmente dar um novo sentido. Eu acredito que você dá um novo olhar. E é isso que a gente trabalha. E as posturas essenciais trabalham aí. As 8 posturas que eu venho sentindo, né, nessa minha jornada aqui, como Jéssica, essas 8 posturas fazem com que o meu olhar mude. Eu não mudo a ação, mas eu posso mudar os inputs que eu dou para essa ação. O abuso, ele existiu, tá? Por exemplo. Mas eu posso mudar a forma que eu olho para isso. Só que para isso eu vou precisar ter muitos inputs. Eu preciso colocar, é como se eu preciso colocar novas experiências, né? E não tô falando da parte física não, tá, gente? Eu não tô falando, eu tenho que ter agora várias relações sexuais. Não. Tô falando apenas eu comigo. Eu e eu. Eu com a minha mente. Eu com o meu corpo. Eu com o meu inconsciente. Eu com eu. Eu com eu. Eu com eu. Eu com eu. Eu preciso dar novos inputs para que eu tenha um novo olhar. Aí sim, quando você fala, aí como é que eu aprendo com a culpa? Aí eu vou dizer 2 coisas pra gente ir pro nosso último tópico. Existem posturas que te ajudam. Autorresponsabilidade, coragem, auto-perdão. É o que vai nos ajudar a ter humildade. Né? Então assim, vamos mergulhar. Não dá pra gente fazer isso aqui. E aqui é um convite, né? Eu tô aqui num curso introdutório, passando para vocês assuntos que nos ajudam a equilibrar a maternidade, a equilibrar a mulher, né? A mulher que está por detrás da maternidade, assuntos que te ajudam a você encontrar a sua fonte amorosa e luminosa, que é a proposta do auto-amor, assuntos que te ajudam a você desenvolver a sua capacidade amorosa, né? Então assim, autorresponsabilidade, coragem, auto-perdão são posturas, são 3, eu só falei de 3 posturas, tá? E a gente vai trabalhar no auto-amor, no movimento do auto-amor, 8 posturas, tá? E outra coisa que é uma frase que eu amo e que eu também sempre falo no movimento do auto-amor, olha essa frase, gente, sintam essa frase, não escutem com o ouvido, escutem com o coração. É de Rumi, que trabalha com o Enneagrama, um dos pensadores do Enneagrama. Ele fala, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Rafa, Érica, tudo bom? Olha só. Estamos na 4ª aula, eu não sei se vocês conseguiram assistir as anteriores, né? Vocês sentem essa frase? A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Chega a ser até uma coisa, né? Quase que... Deixa eu botar a música que ilumina minha mãe aqui de novo pra gente. Não sei se vocês estão ouvindo ela. Acho que não, né? Essa frase, gente, ela é uma frase que precisa ser trabalhada, desenvolvida. Vocês não podem pegar uma frase dessa, a ferida é o lugar por onde a luz entra. Aí você faz o quê com isso? Não. Essa é a hora de ir para o seu processo de autoconhecimento. Essa é a hora de ir para o seu processo de autoencontro. Essa é a hora de ir para o processo terapêutico. E eu espero vocês, né? Essa é a hora de ir. Primeiro passo. Pode ser, se vocês se sentirem, né, nesse movimento comigo. De falar, bom, eu vou começar a olhar para essa ferida aí. Eu sei que eu tenho uma ferida. Aí você olha para a ferida aqui já, pô, eu tenho uma ferida. Eu vou olhar para essa ferida. Mas a gente não olha para essa ferida sozinha. Pode até olhar no início, mas vai chegar uma hora que você não consegue. Porque quando você vê que nessa ferida estão as suas figuras principais dessa vida, que é sua mãe e seu pai, a gente não dá conta. Sozinho a gente não dá conta. Entende o que eu tô falando? Quando você olha pra ferida e fala, caraca, o que eu sofro hoje é porque eu fui rejeitada pela minha mãe. Você dá conta? Me respondam. Botem aí. Vocês dão conta de passar por isso sozinhos? Sozinhas?
de olhar para a ferida e falar, peraí, por que eu sou assim hoje? Por que eu sou arrogante? Por que eu sou prepotente? Por que eu reajo assim, né? Digamos que você já está no seu processo, já está na sua caminhada, autoencontro, já está aí, já estou fazendo várias coisas. Digamos que vocês já estejam fazendo isso. Aí chega exatamente nesse ponto, né? Porque é uma caminhada, tá, gente? Autoconhecimento é uma caminhada da libertação das dores da alma. Até que você chega no ponto que você fala, caraca, então eu sou assim porque eu fui rejeitada pela minha mãe? E aí? Como é que vocês lidam com isso? Não? Vai conseguir sozinho? Você e as paredes? Não, gente. Ninguém consegue. Não tô dizendo que eu consigo de forma alguma. Todas as minhas dores, todas as minhas casquinhas, todas as feridas que eu também já trago, né? Tudo, ele é de um lugar de muito respeito e é onde eu mergulho profundamente com a minha guru, graças a Deus, com a minha guru espiritual, essa terapeuta, não posso dizer aqui a palavra que define ela, mas em cursos, em vivências, em workshops, em retiros espirituais, em limpezas astrais, em limpezas energéticas, em tudo que vocês imaginarem, tá? Então, percebam que chega um momento em que vocês precisam falar, agora eu preciso de ajuda. E eu espero de verdade mesmo, que o movimento do Alto Amor seja o primeiro passo, para que de repente vocês iniciem, né? Vamos lá, vamos dar o primeiro passo? Se prepara que segunda-feira tá chegando, tá? E para encerrar, eu quero falar que a culpa, ela faz parte de um processo moral. A culpa é um processo de crescimento, mas a gente não cresce com a culpa, porque a culpa, ela tem 3 etapas. O processo de crescimento moral, tá? E isso também foi dito em um dos livros, eu não lembro agora qual foi o livro, mas foi nessa formação da psicologia espiritual que eu falei para vocês, da Joana de Ângeles. E ela diz que existe essa sequência no processo de crescimento do ser humano, né? Culpa, esquece o que veio antes da culpa, né? Uma infinidade de coisas, né? Aí só o processo mesmo terapêutico para poder ir com você nesse lugar. Culpa, arrependimento e depois reparação. Vocês percebem? Eu me culpo, eu me arrependo, só que aí eu vou para a reparação. Vamos dizer, digamos que nós roubamos. Pronto, roubei. Eita, se eu for uma pessoa que nem sequer estou percebendo esse erro, misericórdia, né? Nem culpa eu vou ter. Percebe? Mas se eu percebo, meu Deus, cometi um crime, me culpo. E aí da culpa vai acontecer automaticamente esse movimento de arrependimento. Meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Como é que pode? Eu não sou digna. Eu não sou uma boa filha. Eu não sou uma boa mãe. Eu não sou digna. Arrependimento. Mas o nosso erro é ficar no arrependimento. O nosso erro é ficar no arrependimento. E a gente vive aí nesse arrependimento. A gente vive a vida inteira nesse arrependimento. Eu não sou uma boa mãe. Eu não sou. A gente vive nesse arrependimento. Isso é infância espiritual. Isso é infância emocional, né? Vamos sair disso, gente. Chega de ser criança, né? Chega de ser criança emocional. Chega de ser criança espiritual. Viva a sua culpa, viva o seu arrependimento, mas olhe para o arrependimento, olhe para a culpa e cresça, que é a reparação. Então, culpa, arrependimento, reparação. Sai desse lugar que fica preso aí na vítima, sofrendo e chorando. E isso vai nos levar para a autoaceitação e auto-perdão. Então, assim, esse movimento da reparação, vocês querem um exemplo mais forte, gente, de ser humano, que para mim é um avatar também, né? Porque a força de Paulo, que quem não conhece a história, né? Eu aconselho que leia o livro Paulo e Estevão. Então, Saulo, que era uma pessoa que acreditava em Moisés e que matava, né? Vou repetir, matava, inclusive ele mata Estevão e o livro é a história dos dois, Paulo e Estevão, a psicografia de Chico Xavier, né? De Emmanuel. Esse rapaz, Saulo, que matava as pessoas que falavam do Cristo, e eu não tô falando aqui de religião não, tá, gente? Por favor. Quando ele está no deserto e que ele vê Jesus,
e ele olha toda aquela luminosidade do Cristo, né? E Jesus vem até ele e fala: Saulo, por que me persegues? O que é que Saulo faz? Gente, esse é um exemplo mais lindo de uma pessoa que vive esse movimento culpa, arrependimento e reparação. Ele olha, ele sente a culpa, ele sente o arrependimento, mas o que é que ele faz, gente? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Leiam esse livro, Paulo e Estevão, pelo amor de Deus. Ele não fica: que vida cruel, eu matei seguidores, eu sou um homem ruim, eu sou um péssimo homem. Ele não fica depressivo, ele não se isola, nada disso, gente, nada. O que é que ele faz? Na mesma hora, ele olha para Cristo e ele fala: o quê? O que queres que eu faça? Né? Uma pessoa muito iluminada, né? Então é um avatar também que veio para a Terra. Porque na mesma hora a gente passa pelo movimento do erro, da culpa, do arrependimento, mas em nenhum momento ele ficou preso no arrependimento. Ele já foi para a reparação. O que queres que eu faça? Né? E aí Cristo maravilhoso fala: vais e pregues em meu nome. Enfim, isso aqui é uma live para um outro assunto, mas está ligado com isso, gente. Está ligado com a reparação. E eu deixo esse exemplo para vocês. E eu encerro, então, quando eu começo a trabalhar quando eu começo a entender esse lugar de me culpar e me vitimizar e ficar nesse lugar, eu me permaneço numa infantilidade emocional e espiritual, né? E como eu já falei várias vezes, não façam isso com vocês, né? Não percam tempo, não percam tempo. A vida está passando. Então aproveitem e façam e aprendam e recuperem e reparem o que precisa fazer, para não ser tarde demais. E aí eu vou encerrar com essa frase maravilhosa. Eu não sei se Divanei tá aqui, Diva adora essa frase também. Para encerrar, do mesmo jeito que nas aulas anteriores eu deixei uma frase com vocês, né? O ser consciente nem se culpa, nem se desculpa. Apenas se transforma. Oh, que lindo! Não adianta culpa nem desculpa. O que adianta é transformação. Se transforme. Não adianta. Sai da culpa. Sai da desculpa. O ser consciente, ele se transforma. E é por isso que eu falo. Não há perfeição, né? Jéssica, porque você é um ser iluminado. Muito obrigada, mas não quer dizer que eu sou perfeita. Mas não é ficar em culpas e desculpas. É simplesmente se transformando. Consciência, ser consciente é estar nesse lugar, né? Estar nesse lugar de transformação constante. Bom, tem alguns avisos aqui para encerrar. Deixa eu ver que horas são. Vou botar a musiquinha aqui, ilumina. Para quem não ouviu no início. Ilumina minha mãe. Olha que legal. O assunto tinha que ser, essa música tinha que ser para hoje, né, gente? Vocês viram só? Que nada é por acaso. Falar de culpa é forte, né? É denso. Então, ilumina minha mãe tinha que ser para hoje, gente. Só para encerrar alguns avisos, quero dizer então que segunda-feira a gente vai estar fazendo a abertura da primeira turma do Movimento do Alto Amor, e eu preciso dizer que por ser a primeira turma, sendo muito sincera, é um preço irrisório, tá? Chega a ser ridículo, né, gente? Então eu tô falando de um livro digital que vocês vão receber, de 80 páginas, né? Olha só, eu preciso reconhecer o meu esforço de escrever, né? Como eu sempre falei, esse movimento do Alto Amor, foram 6 meses para esse movimento nascer. Ele nasceu em março, com toda a dor da pandemia. Exatamente em março veio esse movimento, né? E eu comecei a escrever o livro digital, comecei a escrever porque tem meditações, tem música, tem prática, tem muito exercício, tem um conteúdo vasto, né? Então, assim, tem muita escrita minha. E a escrita saiu, como dizem, do âmago, saiu do útero, saiu da alma. Então vai ter os bônus que vocês vão acessar. Vocês vão receber o livro digital, né? Esse que tem quase 90 páginas.
Vocês vão receber acesso aos 3 mini cursos que já foram feitos, né? O Libertando o Eu em Verdade, para quem não assistiu, ele já é mais profundo também, assim, de cura da alma. O Jornada, seja a protagonista da sua vida, não quer sair hoje. E o Imersão Desculpa, além do curso ter 5 módulos. Então, é totalmente online, tá? Uma coisa que eu percebi em julho, quando eu fiz a primeira tentativa e o primeiro movimento de ter esse movimento Alto Amor lançado, eu vi que ele foi, né, praticamente energeticamente barrado, porque não era para ser ao vivo. Não tem condição desse assunto ser ao vivo, porque nós estamos num processo pandêmico, né? Estamos trabalhando em casa, escola em casa, filho em casa, tá tudo em casa, tá uma loucura, tá um caos, a vida tá de perna pro ar. Então, a gente não consegue ter rigidez de horário. Então, a flexibilidade de horário, por isso que eu fui para o online. Então, são 5 módulos, né? A gente vai ter o módulo Renascer é uma Construção, com 5 aulas nesse módulo, onde eu vou falar de dor e sofrimento, aceitação, fase do luto. Vai ter o módulo Reconhecer para Crescer, onde tem 7 aulas, falar de crenças, bloqueios, necessidades humanas, inteligência emocional, a dualidade do ser humano. O módulo 3, que é o Poder do Reencontro, onde eu falo da natureza, da bioenergética, né? Eu falei no início para você da bioenergética. O módulo 4 é o Revelar da Essência, onde eu falo do Eneagrama. Olha a força do Eneagrama, olha a potência do Eneagrama. São 3 aulas só de Eneagrama. O módulo 5 é Eu Escolho Viver, onde eu falo da construção do vínculo, do perdão, do amor, da fé. Então, gente, eu confesso que tudo isso, né, todo esse material impresso que vocês vão receber, todo esse material do bônus, né, fora que nas primeiras 24 horas quem fechar vai ter um encontro comigo também, tá? Mas durante o curso também vamos ter encontros pra gente ir maturando os assuntos. E podem ter certeza que o valor ele é muito irrisório, né? A agência que está trabalhando comigo de lançamento falou, não, você tá brincando. Não tem como, eu tô falando de 30 aulas praticamente, tá? Então, assim, 5 módulos divididos em 30 aulas, um livro de 80 páginas, onde eu escrevi tudo. Não tá copiado de lugar nenhum, não, gente. É escrita minha. Eu escrevi. Então, assim, do mesmo jeito que eu senti as posturas essenciais, eu fui escrevendo cada assunto. E eu lembro que a agência fez assim, não, você tá brincando, né? Tá louca? Não tem condição de ser esse preço. Esse é o preço só de uma sessão com você. Uma pessoa que vai estar conversando comigo individualmente para falar dos seus processos, não tem condição. Mas eu entendo que a primeira turma, né, é a forma de eu sentir esse curso, de vocês também sentirem, e eu vou validar esse movimento, né? Tudo isso é muito importante para mim também, é uma validação desse movimento. E é um presente, né, para a primeira turma, tá? Já expliquei para vocês bastante do módulo hoje, até entrei um pouquinho nos assuntos do módulo hoje, né? Fiquem atentas que a gente vai estar fazendo abertura, eu não vou poder ficar, né? Eu realmente só vou ter 10 vagas, ou 15 vagas, não sei, então... Quem fechar nas primeiras 24 horas ganha esse encontro comigo, logo na primeira semana, e depois de forma coletiva, tá? Esse encontro, para quem fechar nas primeiras 24 horas, é para ter uma sessão comigo apenas, uma mentoria. Quem fechar depois é em coletivo. A gente vai conversar em coletivo. Venha para o grupo, venha para a tribo aí do Alto Amor, porque lá eu vou disponibilizar o PDF. Não quer participar do grupo e quer ter o PDF? Fala comigo que eu mando. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Acho que eu passei um pouquinho hoje da hora. Acho que não, né? Porque eu também comecei mais tarde. Acho que eu passei 10 minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Olha, o maridão entrou, tá vendo? Querem perguntar alguma coisa? Fernando entrou, bem-vindo. Emily, Martinha entrou. Vocês querem perguntar para quem tá aqui ao vivo, né? Érica, Rafa, Lívia, não sei se ainda tá. Adriana, querida, parceira, doutora Adriana Monteiro, Angélica, nossa, bastante gente entrou, Cris, Saraiva, Diva, não sei se ainda tá, Abel, Keila, eu sei que muita gente vai entrando e depois é que vai, né, depois volta para assistir. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o assunto de hoje, sobre culpa?
Vamos encerrar essa SOS jornada. Vamos encerrar esse mini curso aqui introdutório. Segunda-feira, segunda, dia 23, às 7 horas da noite, é a última live. Eu vou fazer um resumão e vou falar sobre comunicação. Lembram que eu falei? Vou falar sobre comunicação e colocar uma música bonita pra gente lá na infância. Vai ser bonito. Espero você segunda-feira, às 7 horas, para o resumão, para falar de comunicação, para ouvir essa música bonita e para conversar mais um pouco. Ok, vocês não têm nada, não têm perguntas, então vocês estão aí pensando, refletindo. Reflitam, vou deixar a musiquinha para vocês. Ilumina minha mãe. Peçam iluminação para ela que ela dá, gente. Ilumina minha mãe, ilumina minha mãe. Beijo no coração de vocês, obrigada para quem tá aqui. Um beijo, Lívia, querida, sempre participativa, sempre ativa, né? Viveu momentos fortes na turma sistêmica. Espero tê-la também no movimento do Auto-Amor, porque eu sei que você já está na sua jornada firme e forte de autoencontro, né? E nós já estamos entrelaçadas. Um beijo no coração de vocês. Muita sabedoria para todas nós. Nos vemos segunda-feira, tá bom? Para fazer o grande resumão. E eu espero que vocês gostem da música de segunda, principalmente as mães que me perguntaram aí, né? Como é que eu faço as escolhas da música. Um beijo, muita luz e muita paz para todos nós, tá bom? Até segunda.